Olá, querido leitor de poder, aqui é o escritor Marcos Mota e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre alguns tipos de textos narrativos. Nós vamos falar sobre o romance, a novela e o conto. Se você quer saber um pouco mais sobre o que vem a ser um texto narrativo, eu vou deixar aqui nos cards um link para um vídeo onde eu falo sobre os 5 elementos da narrativa. O primeiro tipo de texto narrativo que eu vou falar é sobre o romance. O que vem a ser um romance? Romance é um texto longo, bastante longo, com muitos personagens, sendo que nós temos um protagonista, um personagem principal. Existe um único conflito que vai ocorrer em torno deste protagonista. Podem existir conflitos secundários? Podem existir. Contudo, esses conflitos secundários, eles devem obrigatoriamente estar linkados ao conflito principal. A palavra romance, ela tem origem do latim romanice, que quer dizer ao estilo, à maneira de Roma. Quando o Império Romano era gigantesco e dominava de um sol ao outro, como se dizia, os romanos eles costumavam contar histórias a respeito de feitos épicos, de pessoas que desbravavam o continente asiático, de pessoas que venciam guerras. Então, as histórias narradas no romance, geralmente elas são voltadas para histórias de heróis. É aquela história do garoto que ele é inseguro e de repente ele faz algo grandioso e no final da história ele se torna um herói. É a história da garota que está ali, que não é nada popular, está na escola e no decorrer da história ela demonstra, a sua capacidade de se tornar uma pessoa popular, uma pessoa influente, uma pessoa vitoriosa. O romance geralmente ele gira em torno disso. O romance ainda tem uma outra característica. A história ela é muito focada no desenvolvimento psicológico do personagem, aquilo que nós conhecemos como arco do personagem, que também eu vou deixar um link aqui nos cards para você assistir um vídeo exclusivamente sobre isso. O conto é um texto curto, contrário do romance, e ele também tem uma origem latina. Ele vem da palavra computo, que quer dizer conta, e de conta matemática, vem a palavra conto. O conto designava uma quantia muito grande de dinheiro, uma quantia muito alta, um valor muito elevado, e eles colocavam em um conto. Então, um conto queria dizer R$1 milhão. Isso traz para a literatura um texto condensado, onde você tem que concentrar em pouco texto uma grande quantidade de ideias, uma grande quantidade de valores literários. O conto ele é formado por um texto geralmente curto, com poucos personagens, e ele também tem um único protagonista. Tudo no conto tem que ser conciso, tem que ser breve. O tempo, o espaço geralmente é muito curto, são personagens que estão ali caminhando de um ponto ao outro, travando um diálogo, e ali os eventos vão ocorrendo naquela trajetória. No conto o tempo ele costuma ser linear, assim como no romance. É um tempo cronológico, onde os eventos vão ocorrendo um atrás do outro, não tem muito aquela coisa de voltar ao passado, de depois ir para o futuro. Isso é uma característica do conto. É um texto, como eu falei, curto, diferente do romance. E entre o romance e o conto nós temos a novela. A novela é uma palavra que tem origem latina também, quer dizer nova, novidade. Os escritores da época não queriam escrever uma história tão longa, tão extensa quanto o romance, e também não queriam uma história tão curta. Daí surgiu a novela. A novela tem uma característica muito interessante. Apesar de ter um protagonista com um conflito principal, onde nós acompanhamos os eventos ocorrendo na vida deste protagonista, existem conflitos secundários, e esses conflitos secundários eles não precisam necessariamente estar conectados ao conflito principal. Ok? Isso é uma característica da novela. E na novela o foco ele não está nos personagens, no desenvolvimento dos personagens, mas sim nos eventos. Enquanto o romance ele foca a transformação dos personagens, a novela ela foca o quê? Os eventos que vão ocorrer com estes personagens. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Aproveite para compartilhar este vídeo com aquele amigo que também deseja se tornar um escritor. Você pode deixar o seu like, será muito bem-vindo, e aproveite para seguir o nosso canal tocando no sininho. Um forte abraço!